E por que os mundos mais avançados espiritualmente não nos enviam seus habitantes para nos mostrar o que é a espiritualidade superior? Olha, eles até gostariam, mas como já te disse 1001 vezes, não podem interferir no seu livre-arbítrio. A nível coletivo, as humanidades dos mundos físicos mais avançados não podem interferir na evolução dos mundos menos evoluídos sem a vontade e o consentimento destes. Por isso, as ajudas ocorrem através de encarnações de humanos de maior evolução que vão ao planeta dar exemplo, sem nenhum tipo de alvoroço e nenhum tipo de exército, para que aqueles que quiserem aproveitar os ensinamentos trazidos o façam por afinidade de sentimento e de pensamento, não por terem ficado deslumbrados com a magia da tecnologia que possuem. Quando ocorreu esta última situação, foi com civilizações que não respeitaram a lei do livre-arbítrio, e os efeitos foram catastróficos, porque esses povos se tornaram dependentes da civilização avançada e, quando esta os deixou, o suposto avanço que tinham conseguido rapidamente fracassou. Porque, por não ser fruto de esforço próprio, rapidamente se esqueceu. Também recebem ajuda constante e de forma sutil do plano espiritual dos guias e dos entes queridos que não estão encarnados neste momento. Já falamos amplamente de como se contata com o mundo espiritual para receber ajuda. Mas para receber esta ajuda, é preciso querer recebê-la. Porque aquele que quer estar só e isolado do mundo, ou o que não quiser avançar, tem seu desejo respeitado. Ninguém é forçado a avançar no amor, pois se o avanço não foi desejado por vontade própria, não serve de nada. E, além disso, é um desrespeito à lei do livre-arbítrio. Há pessoas que justificam as guerras dizendo que são necessárias para evitar um mal maior, para preservar a paz ou a democracia. Qual a sua opinião sobre isso? Então, se realmente são amantes da paz e da liberdade, não façam o contrário do que pregam. Porque se alguém, pelos meios que usa, contradiz o fim, está sendo um mentiroso, um hipócrita. O fim não justifica os meios, porque os meios devem estar sempre em sintonia com o que se procura alcançar. Não se pode conseguir a paz através da guerra, nem a liberdade através da imposição, e nem a justiça através da injustiça. Mas não ocorre que as guerras são decisão de poucos que exercem o poder, enquanto os restantes preferiam viver em paz? Então, por que dão o poder àqueles que fazem o contrário do que desejam? Se quando os mal-intencionados governantes do seu mundo conduzem os seus povos para a guerra, não encontrassem ninguém disposto a empunhar uma arma, nem ninguém disposto a obrigar os outros a empunhar uma arma, nem ninguém para fabricar armas, por pior que fossem, não poderiam fazer nada. Se conseguem, é porque sabem estimular o egoísmo que existe entre vocês. Sabem arrastar as ovelhas para o matadouro porque as convencem de que são os carniceiros das outras ovelhas. Portanto, o problema está naquele que julga que tem o direito de tirar a vida de outros como ele, arriscando, portanto, que outros lhe tirem a vida também. O espírito que interiorizou as leis espirituais, quando está encarnado, jamais participará em nenhuma guerra, porque para ele é muito claro que a vida é sagrada e que proceder voluntariamente para provocar a morte de outras pessoas, por qualquer motivo que seja, é um ato que vai contra a lei do amor e contra a lei do livre-arbítrio. E se alguém é atacado e, agindo em própria defesa, acaba matando o atacante? Ou, por exemplo, no caso de o atacante tentar molestar crianças e a única maneira de as proteger fosse matar o agressor? Olha, repare, no mundo espiritual não são tão importantes os fatos em si, mas a intenção com que são feitos. Quem não tem intenção de matar, mas evitar que o agressor mate, não pode ser julgado da mesma forma que aquele que, desde o início, tem a intenção de matar. E fará o possível para evitar o dano sem causar ele mesmo um dano maior. Mas este não é o caso das pessoas que vão para a guerra. Quando alguém vai para a guerra, sabe perfeitamente que em qualquer momento estará disposto a matar outro ser humano e também a morrer. Um seguidor da lei do amor que se diz crente em Deus
jamais se alistará voluntariamente num exército para ir matar os seus irmãos encarnados do lado contrário, porque não há nenhuma ideia, nenhuma crença que seja suficientemente nobre para justificar matar outros irmãos. Mas também é certo que muitas pessoas são recrutadas e obrigadas a ir para a frente contra a sua vontade. O que diria nesse caso? Ora, que é uma prova bastante grande para o espírito em questão, porque fica colocado entre a cruz e a espada. Mas saibam que estas circunstâncias não acontecem por casualidade e que o que temos agora seguramente se deve ao que em outra vida induziu outros passando pelas mesmas circunstâncias. É uma prova muito dura, na qual as suas convicções a favor do amor são postas à prova. Porque tem que escolher entre matar e expor-se sendo assassinado, torturado ou ferido pelo lado inimigo ou a prisão, a tortura e inclusive a pena de morte pelo seu próprio lado, o suposto lado amigo, se for declarado desertor ou rebelde. Tudo isso será levado em conta como atenuante. E também será levado em conta como agravante para os que obrigam pessoas a ir para a guerra, a morrer e a matar, porque são os principais responsáveis. No seu mundo, um soldado que tenha matado os do lado contrário arriscando a sua própria vida é um herói, enquanto o que arrisca a sua vida para não matar ninguém do lado contrário é um covarde. Entretanto, no mundo espiritual, as coisas são ao contrário. O valente é o pacifista, o desertor, o desobediente das leis militares, o objetor de consciência, sendo assim porque é contra assassinar e é valente porque arrisca sua vida para preservar a vida dos outros, de pessoas desconhecidas, possivelmente de outra crença ou ideologia, sabendo que os do seu próprio lado o perseguirão, quem sabe até a morte. Entretanto, o que arrisca sua vida para tirar a vida dos outros pelo receio de que algum de um dos lados lhe tire a vida primeiro, está muito longe de ser um valente. Em qualquer caso, o espírito deve decidir o que prefere: o sofrimento terreno temporal infligido pelos seres egoístas que aplicarão represálias por se negar a matar os seus irmãos, mas tendo a recompensa do mundo espiritual ou a recompensa terrena do herói de guerra, mas com o subsequente sofrimento do mundo espiritual por ter agido contra os seus irmãos. Um autêntico crente no amor jamais entrará numa guerra para matar os seus irmãos, porque qualquer humano é seu irmão. Por acaso vocês não têm filhos? Gostariam que sofressem numa guerra, que os ferissem ou matassem, que passassem fome e sofrimento? Gostariam que destruíssem as suas casas, as suas aldeias e cidades? Então pensem que no outro lado acontece o mesmo, que se forem à guerra, causarão o mesmo sofrimento, morte, dor e destruição que não querem para vocês. Porque os do lado contrário também têm filhos que sofrerão, crianças que sofreram a miséria, fome, dor, sofrimento, destruição e morte. Simplesmente os digo que tudo aquilo que não querem para os seus filhos, não causem aos filhos dos outros. Porque, realmente, o que fazem aos filhos dos outros, pela lei da justiça espiritual, estão fazendo aos seus próprios filhos do futuro. Pelo que conta, os principais instigadores das guerras são alguns poucos, enquanto os restantes, motivados pelo seu próprio egoísmo, se deixam arrastar por eles, não? Tá correto. Então, esses responsáveis pelas guerras ficarão enormemente endividados espiritualmente, porque acabam por provocar sofrimento e destruição a grande quantidade de seres. De fato. Tenho uma mensagem para transmitir aos poderosos do mundo material para ver se lhes serve para refletir e para que comecem a mudar as suas atitudes, antes de se endividarem ainda mais consigo mesmos. Visto que não tem nenhuma dificuldade em organizar invasões e guerras, em semear a discórdia e o ódio entre os povos, e além disso, tem o cinismo de fazer em nome de Deus, da democracia e da liberdade, ou o de outro valor nobre, que com os seus métodos se encarregam de sujar, saibam que estão lançando uma macabra semente, cujo abundante e amargo fruto terão de colher
inexoravelmente nas vidas seguintes, encarnando como crianças mutiladas no país que ordenaram ser coberto por minas ou como crianças esfomeadas do país que mandaram matar de fome. A sua condição de poderosos no mundo material é apenas uma circunstância passageira que não terá correspondência no mundo espiritual, onde a posição não depende do dinheiro, do poder e das influências que se tenham, mas apenas da capacidade de amar que se tenha conseguido desenvolver. Que decepção vão apanhar aqueles que acreditam ser os donos do mundo quando passarem para o mundo espiritual e virem a realidade como é e observarem que todos aqueles que morreram e sofreram por sua causa estão acima deles na escala espiritual. Não haverá nenhuma entrada triunfal com honras de chefe de Estado, mas sim estarão à sua espera uma multidão de seres pouco evoluídos, ansiosos para cobrarem o mal que foi feito a eles. Tanto o sofrimento criado quanto o sofrimento para receber. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos?